tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. O Governo vai aumentar as verbas comunitárias para apoiar as empresas no âmbito do Portugal 2020. A dotação inicial de 357 milhões de euros vai ser reforçada devido ao número elevado de candidaturas a apoios ao investimento produtivo e ao empreendedorismo. O Executivo vai aumentar a dotação inicial dos concursos de apoios ao investimento produtivo e ao empreendedorismo lançados no final de março no âmbito do Portugal 2020. A decisão do Executivo é justificada pelo elevado número de projetos candidatos, 727, que representam um investimento total de 1,7 mil milhões de euros. No entanto, a dotação dos concursos era de 357 milhões. Para já, o Governo não estabelece limites ao reforço da dotação dos dois concursos. Tudo vai depender da qualidade e do mérito dos projetos apresentados. De acordo com as regras do novo quadro comunitário de apoio, todas as candidaturas são avaliadas e depois será atribuída uma nota de 1 a 5. E o Governo tem como objetivo garantir que todos os projetos classificados com uma nota igual ou superior a 3,5 terão financiamento comunitário. O desfecho destes concursos só deve ser conhecido no final de junho. No que diz respeito aos investimentos em inovação produtiva, 79% das empresas estão a concorrer pela primeira vez a apoios comunitários. As PME dominam o número de candidaturas a este concurso, com quase 600 projetos, que significam um investimento de 1,3 mil milhões de euros. Já as grandes empresas apresentaram 48 candidaturas, num investimento que ascende aos 260 milhões de euros. O Norte é a região que mais projetos apresentou, mais de 300. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta. Fundos comunitários vão ajudar a economia a crescer. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. E é hoje convidado do Assembleia Geral o economista Francisco Madelino. Muito boa tarde, Francisco. Estes fundos comunitários são uma espécie de motor de crescimento da economia? Sim, deve ser isso, e são um elemento importante e determinante quando nós sabemos que a situação dos bancos portugueses em termos da capacidade de concessão de crédito não é propriamente a melhor. Logo, o Governo, em termos bastante concretos, o grande instrumento que tem, atendendo à sua restrição das finanças públicas e também à situação bancária, o grande instrumento são os fundos comunitários para, por um lado, aumentar o investimento e, em segundo lugar, fazer investimentos em áreas daquilo que nós chamamos de economias externas sobre as empresas, educação, qualificação do capital humano, formação, etc., de meios próprios que não têm. Portanto, os fundos comunitários são, de facto, nos próximos anos, neste período que vai até 2020, a grande forma que os governos em Portugal terão para ter recursos para ajudar a economia. E, portanto, este aumento de dotação pode ser positivo para a economia portuguesa? Não, essa é outra questão, não é? Portanto, a União Europeia não decidiu aumentar o número ou o montante financeiro afeta Portugal. Este tipo de notícias, aliás, eu estive a ler as afirmações que foram feitas e as notícias que saíram acerca desta questão, nada é dito porque o dinheiro global que vem para Portugal é o mesmo, não houve qualquer alteração. A Europa não tomou mais nenhuma decisão. O governo português também não fez nenhuma alteração orçamental. Aliás, estamos em período final deste governo. O que é dito é uma intenção, não explicando de onde se vai buscar o dinheiro, com afirmações muito vagas. Eu diria que as afirmações que foram feitas são afirmações sem serem muito bem clarificadas. São mais processos de intenções do que uma situação muito concreta. Porquê? Porque a União Europeia definiu um montante global de verbas afetas a Portugal. Portugal fez um programa onde distribuiu essas verbas por vários programas. Aliás, a área das empresas e do apoio ao investimento já está muito sobreaquecida à custa de outras áreas que queremos ver no futuro, os impactos que isso vai ter. Por exemplo, se compararmos o dinheiro que é significativamente reduzido, por exemplo, para programas de apoio
ao emprego, aquilo que chamamos das políticas ativas de emprego relativamente a estas verbas. A única hipótese que o Governo tem a curto prazo seria de fazer aquilo que nós chamamos em termos técnicos overbooking, isto é, aprovar uma percentagem superior de projetos relativamente ao dinheiro que tem, mas isso, das duas, uma, ou os projetos irão ser executados num montante inferior, ou então, e essa percebe-se que seja uma intenção deste Governo que está em final de mandato, que é fazer um overbooking acima, porque depois alguém que há de vir a seguir, à conta dos próximos anos, terá de vir a pagar este overbooking, ou seja, overbooking quer dizer uma sobreaprovação face ao dinheiro que existe, não é? Mas o secretário de Estado, Castro Almeida, garantiu que não vão existir limitações aqui no aumento das dotações nestes dois concursos, desde que esteja dependente da qualidade e do mérito dos projetos. Não seria, então... Não, essa afirmação é irrealista. Ou seja, dizer que não há limite à aprovação de projetos é completamente irrealista. Essa afirmação não tem qualquer valor, deve estar fora. Eu não acredito que o secretário de Estado tenha dito essa afirmação assim, não acredito, quer dizer, ficaria perplexo que dissesse essa afirmação, só pode ter sido dita num contexto. Depois eu li as afirmações, continua dizendo que todos os projetos com uma classificação superior a 3,5 serão aprovados. Eu espero é que essa classificação não seja feita como foram feitas as classificações da FCT aos laboratórios de investigação científica, isto é a classificação que é adaptada ao dinheiro e não é o dinheiro que é adaptada à classificação. Acredito mesmo que se todas as candidaturas tivessem nota superior a 3,5, todas elas seriam aceites. É impossível, quer dizer, o dinheiro da União Europeia é o que existe, portanto essa verba é aprovada plurianualmente. Aliás, se ler na mesma notícia que eu estive a ler, do Diário Económico, o Sr. Ministro da Economia, Pires Lima, diz que é preciso ter cuidado, estas verbas são definidas por 5 anos. Parecem afirmações, ou estão, digamos, fora do contexto, ou então são afirmações que eu diria que têm uma pouca aderência à realidade que vai existir. Já vamos aprofundar um pouco mais esta questão. Passamos para a primeira opinião que nos chega por telefone. Manuel Guerreiro liga-nos de Castro Verde. Muito boa tarde. Boa tarde para si, para o seu convidado e para todos os telespectadores do programa. Em relação aos fundos comunitários que aí vêm, o meu receio e a minha expectativa é que vai acontecer exatamente o que aconteceu aos anteriores. Porque os anteriores também eram a quinta maravilha do mundo, iam fazer do país um país desenvolvido, com uma economia próspera, e na realidade aquilo que aconteceu é que meia dúzia deles encheram-se dinheiro e os outros estão a pagar a conta. Porque quando se fala de fundos, só se fala do que vem, não se fala do que vai. E dá a impressão que os fundos só têm um sentido único. A Comunidade Europeia só manda para cá dinheiro, não leva de cá nada. Isto é, a Comunidade Europeia é uma espécie de Santa Casa da Misericórdia que anda aí a financiar os países a troco de nada. Como se os países que põem lá mais dinheiro na Comunidade Europeia fossem alguns benfeitores que andam generosamente aí a distribuir massa gratuitamente. Até esta história contada assim, que é uma vergonha, um verdadeiro exercício de banha da cobra, dava a impressão que os países como Portugal eram só receptores de dinheiro, não tinham contrapartidas nenhumas no âmbito da divisão da economia a nível europeu. Ora, o que verdadeiramente aconteceu durante estes anos todos, não sabemos o que vai acontecer aqui para a frente, mas até aqui foi o que aconteceu, é que Portugal recebeu subsídios a troco de perder produção, a troco de perder o setor produtivo e ficar completamente dependente dos excedentes comerciais dos países que financiam a Comunidade Europeia, tornando-se um país de escravos e de mendigos ao serviço dessas grandes potências que dominam a Europa. Aqui no Alentejo, onde eu estou, o que aconteceu com a política comunitária foi que depois da reconstituição dos latifúndios, nós passámos a ter latifúndios com arame farpado à volta, tabuletas cotadas, né? Portanto, e subsídios a esses latifúndios. E, portanto, a produção, os postos de trabalho, não há nada. Os alentejanos são uma espécie em vias de extinção, porque têm que ir todos de cá embora porque não há trabalho. Isto é, a política agrícola comum aqui no Alentejo foi uma razia, foi pior que o salazarismo. Portanto, o que eu tenho a receio que aconteça daqui para a frente é exatamente o mesmo, é que meia dúzia deles recebe o dinheiro dos subsídios, os tais comboios carregados de dinheiro que devem cá chegar, e que os outros chegam apenas para pagar com pau de língua de fora. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada, Manuel Guerreiro, pela sua participação nesta Assembleia Geral. Passamos a mais um comentário que nos chega através da página de Facebook do Diário Económico. Luís Ferreira escreve que esta é uma invenção eleitoralista. Francisco Madelino, falávamos há pouco então destas mudanças de discurso, pelo menos entre os membros do Governo. Parece-lhe que há aqui uma mudança de estratégia do Executivo?
Não sei se haverá uma mudança de estratégia, ou seja, o governo, o quadro comunitário de apoio está, eu diria que aplicado com um relativo atraso face à situação premente que o país tem, né? O país tem um problema de liquidez, as empresas têm um problema de tesouraria, têm um problema de captação de fundos, que já que a economia não tem poupança, os bancos têm dificuldades em emprestar dinheiro pelo risco sistémico bancário que foi sendo criado ao longo dos anos e, portanto, esta é a forma que há de colocar dinheiro nas empresas e reativar o investimento. Digamos que este é um aspecto positivo, mas também há aqui um período eleitoral, portanto, é óbvio que o governo que está neste momento em funções não quererá dizer que não aos projetos que não são aprovados e quererá aprovar o máximo de projetos. E, portanto, este duplo objetivo tem um contexto. O contexto são as regras orçamentais, quer o Orçamento de Estado português, quer o Orçamento Europeu que está afeta Portugal. Eu acho que é preciso muito cuidado e tem que haver, de facto, quer das oposições, quer de tudo aquilo que são todos aqueles que devem escrutinar, como deve ser numa democracia, a atuação de um governo. Neste caso, eu acho que se deve ver até que ponto é que haverá overbookings, até que haverá aprovações de projetos, para não se dizer que não, muito acima daquilo que são os fundos europeus, já que o país, nestas questões, teve várias experiências muito negativas, isto é, de governantes que aprovaram muito dinheiro para além daquele que estava disponível nos fundos comunitários, fazendo os tais overbookings, e depois aquilo que se veio a verificar foi uma necessidade de haver governos que posteriormente ou tiveram que mandar para a dívida pública os encargos que estavam subjacentes a esses programas. E, portanto, ao não ser dito onde se vai buscar o dinheiro, ao não ser dito onde se reforça o dinheiro, eu percebo que Pires Lima é muito mais prudente na forma que diz, atenção, que temos aqui de ter cuidado, porque o programa é válido até 2020, há aqui plurianualidade e não pode haver um governo que no primeiro ano esgota as verbas todas que estão previstas para um período de 6 ou 7 anos, embora é verdade que nós em 2015 temos, digamos, que fazer aprovações de 2014 e temos que fazer aprovações de 2015. Mas aquilo que eu poderia lhe dar o exemplo de uma área que eu domino do ponto de vista profissional e tenho acompanhado, que é a área do emprego, o governo... Que, aliás, foi referida agora por este... Sim. Só para ter uma ideia, o governo utilizou nos últimos 2 anos todo o dinheiro que foi adiantado pela União Europeia, sem haver ainda aprovações relativamente a programas do novo quadro, mas, digamos, utilizou o dinheiro europeu que tinha a ver com receitas de situações anteriores que praticamente duplicaram o dinheiro que recebia antes, e programou metade do dinheiro que era utilizado nestes programas. Portanto, quem vem a seguir tem aqui um problema. Agora, vamos imaginar que o governo tirava mais dinheiro desta área para reforçar. Isso também tem um conjunto de regras. Tem que ir às comissões de acompanhamento dos programas operacionais, tem que haver pareceres, demora algum tempo a haver aprovações e alterações, e também a Europa pode ter algumas restrições, já o manifestou no passado, em aprovar essas alterações, que têm que ir à União Europeia, em alturas e em vésperas de eleições. Por exemplo, no governo anterior estava-se em período de véspera de eleições e digamos, num período em que havia, digamos, uma diferença de tempo que provavelmente até era superior àquela que está agora, e dizer é melhor esperar que haja a clarificação do processo político em Portugal. Portanto, é preciso ter cuidado com isto. Segunda nota, é verdade aquilo que dizia ao nosso ouvinte, que é, uma parte eu concordo, outra parte não concordo, que é, num espaço de livre circulação, as regiões mais desenvolvidas, as regiões do centro, ganham muito mais por haver essa livre circulação. E, portanto, estes fundos comunitários que vêm para as regiões da periferia e com privilégio das regiões da periferia é, digamos, um processo de transferência de rendimento em que é natural e que é preciso ter essa noção de que não é apenas a Europa que nos dá o dinheiro, isso decorre de políticas de transferência de rendimento, e se há problemas na zona euro é que enquanto no tempo de Delors houve 2 duplicações de fundos, agora não existiram. Mas também não se pode concluir, e eu não estou de acordo, há muitas situações negativas, que o dinheiro que veio para Portugal não resolveu problema nenhum. Quer dizer, basta ir à esperança de vida à nascença, basta ir à educação, basta ir à saúde, basta ir aos investimentos que foram feitos nas autarquias na própria região do Alentejo
para verificar esses efeitos. Na questão agrícola, Portugal tem problemas de competitividade agrícola forte. De facto, as alterações que foram feitas na política agrícola comum tiveram um efeito muito negativo em muitas zonas, mas também no Alentejo, o Alqueva é pago por fundos comunitários e ver, por exemplo, que Portugal atingiu níveis de produção do azeite e de outras áreas que nunca tinha visto. E, portanto, a ideia também que nós agora temos menos emprego industrial do que o que tínhamos nos anos 60, ou que temos níveis de emprego inferiores em montante absoluto ao que tínhamos nos anos 60, não encontram qualquer coincidência na realidade estatística. Os níveis de emprego são muito mais elevados porque as taxas de atividade hoje e o aparecimento digamos, de todas as pessoas, inclusive das mulheres no mercado, a taxa de atividade não tem nada a ver no mercado formal do que tinha a ver há 20 ou há 30 ou há 40 anos atrás. Não é? Já temos ao telefone mais um telespectador. Vamos ouvir a opinião de Carlos Miguel, que nos liga de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde também para o seu convidado. Eu queria dizer sobre o tema do programa de hoje, fundos comunitários vão ajudar a economia a crescer. Se o dinheiro for bem utilizado e não for desviado por desconhecidos para paraísos fiscais, parte desse dinheiro, e for bem ajudado para ajudar as PMEs a modernizar-se e a criar empregos estáveis, pois só com empregos estáveis e empresas a funcionar e não a fechar é que se pode fazer evoluir a economia. E também fazer com que as empresas paguem os impostos cá em Portugal e não na Holanda, não é? Veja-se, por exemplo, quando o dinheiro é mal utilizado, como no tempo em que o senhor Dr. Cavaco Silva foi primeiro-ministro, havia também aquele ministro que foi utilizado para fazer a quantidade enorme de estradas, que algumas delas nem são utilizadas hoje em dia. Até havia aquele ministro que lhe chamavam betoneira do Amaral, porque chamavam betoneira, porque só fazia estradas e o dinheiro era gasto só em estradas, em vez de ser gasto noutras coisas, em empresas e a modernizar empresas e essas coisas assim. Quer dizer, depende de quem tomar conta do dinheiro agora que vem da União Europeia, não é? Porque se essas pessoas que tomam conta do dinheiro que vem da União Europeia desviarem o dinheiro para contas próprias ou para má utilização, Portugal não evolui. Mas se for bem utilizado em empresas e a modernizar-se as empresas, a criar empregos estáveis, como já referi, isso faz com que Portugal ande para a frente. Boa tarde e muito obrigado. Agradeço o seu contacto. Passamos a outro comentário que nos chega por e-mail. O comentário é de Fausto Reis, que escreve que não vão ajudar. Verifico que o processo de tratamento das candidaturas é o mesmo de sempre. Abutres a tentar convencer o pequeno empresário de que a empresa é elegível para sacar algum aos fundos comunitários e o destino do dinheiro será moramente desbaratado em abundantes comissões pelos consultores que dizem ter os amigos certos nos canais decisórios do Estado, não esquecendo os formadores desqualificados e desempregados que passam a estar ocupados. O impacto na economia real será praticamente nulo. Francisco Madaleno, gostaria de comentar estes dois comentários que recebemos, tanto ao telefone como por e-mail. Quer dizer, vamos lá ver. Vir fundos para Portugal tem sempre o efeito de dinamização do crescimento económico. Porquê? Porque é mais dinheiro injetado na economia e, portanto, o dinheiro injetado na economia alimenta sempre a economia, isto é, alimenta o consumo. Não é? O problema que se coloca num país como Portugal é se esse dinheiro que vem se vai traduzir numa maior competitividade da economia, isto é, as pessoas vão ter mais dinheiro para gastar, mas vão comprar mais produtos nacionais, ou se as empresas vão ter mais dinheiro para gastar e vão importar produtos de outros países europeus. Ora, nós em Portugal temos tido um problema, seja de fundos comunitários, seja do Fundo Monetário Internacional, ou seja mesmo por expansão do déficit público por via do endividamento, sempre que é injetado mais dinheiro na economia, a economia tem uma capacidade limitada de resposta e depois nós, com o nosso dinheiro, vamos importar produtos. Portanto, primeira nota, tem sempre impacto no crescimento económico. O que nós queremos é que tenha impacto no crescimento económico, mas que aumente a sustentabilidade da economia. E a sustentabilidade da economia tem um problema base, na minha opinião, que é a grande diferença de qualificações que nós temos relativamente aos países europeus. Portanto, nós temos que continuar a fazer políticas de qualificação dos recursos humanos, temos que incentivar e apoiar o investimento de modernização das empresas e, portanto, temos que ter critérios do fazer. Portugal teve no início problemas significativos na má utilização dos dinheiros, também não tínhamos a experiência, não é um processo
muito diferente daquilo que aconteceu em muitos países europeus, mas Portugal foi obrigado a fazer transformações significativas ao longo dos anos no sentido de garantir que aqueles processos que existiram desde o início nos fundos não acontecessem, até porque a Europa também foi tomando decisões muito mais restritivas. Muitas vezes também essas decisões são tomadas pelos países ricos, criando uma burocracia infernal no sentido de dificultar que os países mais pobres possam utilizar completamente os recursos. Agora, com os problemas que Portugal tem, problemas de décadas, nós temos quase 70% das pessoas que não têm o 12º ano, contrariamente à Europa, que só tem para aí 30%. Portanto, isto leva gerações e gerações a resolver estes problemas. E, portanto, eu não posso concordar quando os portugueses fazem muitos discursos no sentido de dizer duas ou três coisas. Uma, como se este problema de qualificações resolvesse por uma obra de mágica por 6 ou 7 meses, ou 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, isto é uma maratona. Segundo lugar, que a construção civil não deve ser um setor incentivador do crescimento económico, é na generalidade dos países europeus, depende do tipo de construção civil que fazemos, se é casa própria, se é reabilitação urbana ou se é outra. Que o tipo de infraestruturas que são feitas no interior não têm que ser feitas com muito apoio público, como são feitas em termos europeus. Eu não concordo que este governo tenha reduzido significativamente as verbas destinadas a este tipo de infraestruturas de saneamento, de águas, de alcatroamentos do interior. Fez uma redução significativa dos apoios dados destas verbas e, portanto, a construção civil tem, na generalidade dos países europeus todos, sempre um fator de alavancador do crescimento extremamente forte. E este governo, agora, o que concentrou foi, fundamentalmente, os fundos para bonificação de juros. E aí nós também temos tido algumas não boas experiências, no sentido de a relação que está entre o apoio ao investimento, a bonificação de juros, e o setor bancário também tem tido aqui não algumas boas experiências em que muitas vezes se faz transferências de dívidas que já estavam existentes para dívidas suportadas pela sociedade de garantia que o próprio Estado tem para dar as garantias reais neste tipo de fundos, tornando, digamos, o ressarcimento do capital por parte dos bancos muito mais fácil. Por outro lado, ao tirar muito dinheiro para estas verbas, retirando de outras verbas, que são fatores estruturais de crescimento. O que não deixa de ser curioso, sendo um governo muito liberal, apoiar salários muitas vezes com fundos comunitários de forma muito generosa, a apoiar muitas vezes o investimento que deve ser apoiado, não pelo facto do investimento ser muito rentável, mas o Estado deve ser seletivo, isto é, deve apoiar investimentos que de outra forma não nasceriam se não fossem apoiados e de forma modernizada e não criar um investimento que, digamos, a empresa já domina, mesmo que dê muito lucro, etc. Portanto, essa deve ser a dinâmica do mercado que vai ser criado. Ora, nós temos tido um processo com algum atraso na forma como isto se implementa, porque houve muita teoria geral do governo, mas, na minha opinião, muito desconhecimento sobre os mecanismos em concreto, porque a Europa foi criando muita burocracia das bases de dados que têm que ser acreditadas, dos regulamentos que têm que ser aprovados, dos testes que são feitos e das autorizações em Bruxelas. E, portanto, agora há uma corrida rápida neste período pré-eleitoral, digamos, para ter algumas aprovações, ou pelo menos criar aqui algum clima favorável, mas de facto a situação em que está a economia portuguesa, isto deveria ter sido feito de forma muito mais rápida, na minha opinião. Vamos ouvir mais um telespectador. Ana Gouveia liga-nos de Lisboa. Muito boa tarde. Boa tarde. Olha, eu penso que os fundos comunitários, caso sejam bem aplicados, nomeadamente àquilo que eles foram feitos, servem para fazer crescer a economia. Agora, o problema é que muitas vezes os fundos não são totalmente aplicados naquilo que devem ser aplicados e são desviados para coisas fúteis, como carros e coisas assim, e isso é que desacredita. Mas que, se forem bem aplicados, é um incentivo à economia, eu acho que sim, que é. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Francisco Madelino, foram apresentadas 727 candidaturas, que representam cerca de um investimento de 1.700 milhões de euros. São números surpreendentes perante as candidaturas que foram feitas em outros programas, noutros anos. Quer dizer, eu acho que tem um lado que é uma boa notícia, no sentido em que há muitos portugueses com vontade de investir e, portanto, que têm na sua
tem na sua cabeça bons projetos de investimento, embora todos nós também saibamos aquilo que disse aqui um ouvinte, que há muitos gabinetes de projetos de projetos de investimento, de contabilidade, etc., a organizar candidaturas destas e associadas à crise económica, que muitas vezes as pessoas não têm bem a consciência de que depois aquilo vai ter implicações, porque é um conjunto de condicionantes, se o investimento não for feito, etc., etc., mas há aqui um bom sinal, é um sinal de que há uma parte significativa de portugueses que têm capacidade empreendedora e de investir, admitindo que, de facto, essa proatividade dos gabinetes de contabilidade que se sobreponha à outra proatividade não seja muito significativa. Portanto, este é o dado que eu diria que é o dado positivo de tudo o que está em cima da mesa, mas eu diria, daquilo que tenho conhecimento e acompanhado estes projetos, normalmente isso acontece. O volume de projetos apoiados, o volume de intenções, melhor dito, é sempre um número elevadíssimo. Quer dizer, quem acompanhou processos antigos como o RIM e outros, digamos, essa avalanche de candidaturas é sempre uma avalanche forte quando o dinheiro é subsidiado ou é gratuito. Agora, eu continuo a dizer, alguns destes processos tiveram más experiências, que foi ou os governantes a não tomar decisões em tempo útil, ou a aprovarem muitos projetos para além do dinheiro que existe, e essas afirmações que foram feitas não me tranquilizam muito sobre esta matéria, nomeadamente em fim de período eleitoral, e eu acho que os organismos do Estado que devem escrutinar estas matérias, quer o Ministério das Finanças, quer outros, devem estar atentos sobre este processo, nesta mudança que estamos a verificar. Portanto, eu diria que esta é a parte que eu diria que tem que haver algum cuidado. E depois espera-se que os processos rapidamente sejam aprovados, sejam bem avaliados e o dinheiro seja posto rapidamente a circular na economia, porque a economia precisa de investimento com pão para a boca. Foram conhecidos os últimos dados. De facto, o investimento cresceu, os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, mas nós ainda estamos a mais de 30% a menos do investimento antes da crise do Lehman Brothers, né? Para se ter uma ideia. Isto é, uma coisa é olhar em termos de taxa de crescimento, outra coisa é olhar em termos de montante absoluto, e em montante absoluto nós estamos acima dos 30%, abaixo, 33% ou 34%, agora não tenho aqui os números de memória, mas os números certos, mas estão abaixo do nível de investimento absoluto que estava... Que fazíamos há cerca de 7 anos. Há cerca de 7 anos, né, para se ter uma ideia. E na sua opinião, existe algum motivo para que a maioria das candidaturas seja proveniente do norte do país? O motivo é que o grande volume de PMEs do país está situado a norte do país. Tem tradicionalmente, eu diria que o eixo que vai desde Aveiro até Braga tem uma capacidade empreendedora muito acima daquilo que é a capacidade empreendedora média nacional. Em Lisboa estão instaladas grandes empresas e, portanto, digamos, o padrão empresarial de Lisboa é diferente e, por outro lado, Lisboa não está em zona de elegibilidade e, portanto, é natural que isso aconteça, não é? Parece-lhe que atribuir financiamento a todas estas empresas que tenham uma avaliação positiva pode pôr em risco o nível de eficiência da execução destes fundos? Não, quer dizer, o que eu estou a dizer é que continuo a dizer a mesma coisa. Pode haver a tentação de dinheiro que está em 5 anos, haver de tal forma um overbooking que acaba por condicionar verbas para 3 ou para 4 ou para 5 anos. É isso que o Ministro da Economia diz, atenção, que temos de ter aqui alguma calma. Há sempre uma pulsão de quem é responsável, e nomeadamente está em final do meu mandato, continuo a dizer, de fazer isso. Agora, isso está sujeito a regras das finanças públicas, à regra do cabimento orçamental, aos plafons que são criados e que estão nos próprios programas, e sobre isso nada foi dito, e portanto nada foi dito. Eu acho que isso é só um processo de intenção, porque enquanto não for concretizado, isso são, se calhar vou ser um bocado duro, mas são afirmações gratuitas, não é? Falava aqui há pouco do desenvolvimento da economia portuguesa e também desta capacidade de investimento que os portugueses começam a mostrar. Estes números provam também que uma maior confiança dos investidores na economia nacional e esta vontade que os investimentos fiquem dentro do país. Sim, o que eu estou a dizer é que há, de facto, destas pequenas e médias empresas, vontade de investir e há projetos, não é? Essa é que é a notícia boa.
e, portanto, que há estímulos, há ideias para que as pessoas possam fazer candidaturas. Agora, é necessário verificar em que domínios é que são feitas candidaturas dessas pequenas e médias empresas, isto é, se é em bens transacionáveis, isto é, bens sujeitos à competitividade internacional, se é em bens não transacionáveis, isto é, vamos imaginar que é stands de vendas de automóveis, ou em lojas, ou em coisas desse género. Quer dizer, temos que ver os projetos em concreto, para perceber, porque o grande problema da economia portuguesa nas últimas 4 ou 5 décadas é aquilo que nós chamamos o stop and go, praticamente desde os anos 60, né, que é nós, quando temos mais dinheiro, estamos a crescer, temos mais dinheiro, disparamos as importações, lá vamos ter que fazer uma política corretiva para crescer menos, para importar menos, para que a situação externa digamos, fique minimamente equilibrado ou com déficits aceitáveis. Nós estamos a ter, nos últimos 2 anos, uma situação equilibrada nas contas externas, mas porque o consumo foi parado a fundo. Ora, a economia portuguesa começou há 1 ano e meio a dar sinais ténues de crescimento, mas através da procura interna. Portanto, o contributo da situação externa é um contributo que eu diria neutro ou mesmo negativo para o crescimento económico com os últimos dados que foram agora conhecidos. Portanto, o problema que está não é apenas ser uma pequena e média empresa que tem um produto e que esse produto até é rentável. O problema que está é se essa pequena e média empresa está a vender o produto para alimentar apenas o consumo interno, se o produto que está a fazer tem uma componente importada muito forte ou se estamos a criar projetos que são eles de bens transacionáveis. Ora, isso é que o país precisa como de pão para a boca, não é? Parece-lhe que a importância destes fundos e a corrida cada vez maior a estes fundos depende unicamente desta dificuldade agora em se conseguir crédito para as empresas? Sim, o próprio Governo admite essa situação. A Banca Nacional está muito mais cuidadosa sobre esta situação. Mas já não se começam a sentir alterações nesse aspecto, em termos de assistência de crédito? Sim, quer dizer, todos nós estamos à espera que o chamado quantitative easing, isto é, colocar títulos de dívida das pequenas e médias empresas para os bancos nacionais junto ao Banco Central Europeu para voltar a injetar dinheiro na economia, se faça sentir e se comece a ter efeitos positivos. Eu continuo a dizer que estes fundos já deveriam estar a ser aplicados há mais tempo. Eu percebo que as regras e as burocracias europeias são muito fortes, tudo aquilo que os governos nacionais têm que fazer para implementar rapidamente as medidas e possam aprovar todo o tipo de burocracia que tem que ser aprovada em Bruxelas, mas eu estou plenamente convencido que este vai ser uma alavanca importante para que a economia comece a dar sinais ainda mais significativos de crescimento económico. Estes é que são aspectos fundamentais, na minha opinião, o crédito, a existência de mercado, que a economia externa esteja também a crescer e não é em fatores como os custos do trabalho ou outros que estão os elementos significativos da competitividade, não é? Quer dizer, é preciso termos recursos humanos cada vez mais qualificados, termos boas estruturas que ligam a empresas, a universidades, a escolas, etc. Mas temos que ter a economia a crescer internamente e a economia a crescer externamente e, portanto, estes fundos vão ser importantes porque os bancos portugueses estão numa situação em que têm que fazer, digamos, correções relativamente às suas relações entre os ativos e os passivos, de acordo com regras europeias, têm pouca capacidade em muitos segmentos de conceder crédito, têm que ter muito cuidado sobre esse crédito que vão conceder e, portanto, os fundos relativamente ao quantitative easing vão ser os 2 elementos determinantes nos próximos tempos para que a economia possa começar a crescer mais. Perante as candidaturas agora apresentadas em investimento produtivo, cerca de 80% destas empresas estão a apresentar uma candidatura pela primeira vez, nunca foram apoiadas pelo CREN. Podemos tirar alguma conclusão deste dado? Isso pode ser, há 2 conclusões, 2 opostas, não é? Uma é de que há aquilo que eu já disse, uma vontade, numa parte significativa de Portugal, para empreender, isso é o aspecto positivo e que tem ideias, mas em segundo lugar também significa que pode haver aqui uma falta de experiência ou então empresas que deixaram de existir mas voltam a aparecer sob outra forma, mas que de alguma forma não, este pode ser não muito positivo no sentido em que são pessoas ou que não têm experiência ou são pessoas cujos projetos já não foram muito bem sucedidos, embora o facto de um projeto não ser bem sucedido não quer dizer que não venha a ser bem sucedido no futuro. Mas não tenhamos ilusões, as economias crescem com
novos projetos que aparecem, mas sobretudo com os projetos existentes que vão fazendo um upgrading, que se vão ampliando, que vão... Portanto, não existe nenhum tipo de limitação a quem já concorreu uma vez aos fundos comunitários voltar a concorrer? Não, isso não existe nenhuma limitação desse género. No seu entender, qual seria o balanço que faz da aplicação destes fundos comunitários nas últimas décadas em Portugal? Eu acho que os fundos tiveram uma capacidade de transformação do país significativa, né? Quer dizer, o país alterou-se significativamente, não tem qualquer comparação com o país de antes do 25 de Abril e, sobretudo, com o país desde que entramos dentro da União Europeia. Eu diria que há um domínio em que, mas percebe-se, em que a situação provavelmente não foi tão positiva, isto é, tão positiva no sentido em que o país não teve capacidade de reagir, que tem a ver com a agricultura. Portugal tem recursos naturais muito fracos do ponto de vista como funciona a agricultura em termos europeus, nos cereais e em outros, portanto o nosso solo arável é pouco, temos problemas de água numa parte significativa do território nacional e quanto a Europa foi, digamos, teve a estratégia nas negociações internacionais de baixar os apoios à agricultura e à defesa da agricultura para entrar em mercados como o chinês, o paquistanês e outro, e portanto a compensação que deu para esses países reduzirem as tarifas aduaneiras foi a Europa baixar a proteção e os apoios que eram dados à agricultura. Isso é uma alteração estrutural do ponto de vista europeu. Isso passou-se na governação do professor Cavaco Silva, mas o contexto europeu era este contexto. Portugal, a agricultura europeia, que já tinha as condições das piores em termos europeus, foi daquela que veio mais a sofrer esse impacto. A agricultura portuguesa teve vantagens noutros domínios, nomeadamente naqueles que têm a ver com o sol, com o tipo de clima que tem. Acho que só agora se começa a ver o aproveitamento destes segmentos e destes clusters muito próprios da agricultura, desde a produção de flores para a indústria de perfumaria, desde produtos que eu diria desde produtos vermelhos para amoras e produtos desse género e framboesas para mercados muito específicos e que está agora a renascer, mas esse foi o impacto. Agora, do outro ponto de vista, do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista da qualificação dos portugueses que partiram com um grande atraso, têm feito um crescimento dessas qualificações, mas o atraso com que partimos é muito forte. Foram feitos alguns erros, eu acho que, mas esses erros são erros que eu diria característicos de todas as economias dos países ocidentais, isto é, houve uma parte do crescimento muito feita à base da construção civil e da construção civil associada à habitação nova e a todo o tipo de infraestruturas que foram feitas, muitas delas deslocando os centros das cidades, resolveu muitos problemas de habitação em Portugal e muitos bairros de lata, nós conhecíamos as nossas cidades, mas criou, mas isto é assim em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, mas no caso de países com problemas de empreendedorismo, como Portugal, criou uma situação em que qualquer português começava por ser empreendedor, isto em regra, começando por atuar na construção civil, muito associada à alteração das classificações dos solos, a toda uma forma de funcionamento económico daquilo que nós chamamos são bens não transacionáveis e não de bens transacionáveis na concorrência internacional. Isso teve efeitos negativos, quer dizer, acho que esses é que são os efeitos substantivos negativos que existiram, o que não quer dizer que a primeira experiência do Fundo Social Europeu não fosse uma experiência traumática, como também a aplicação de muitos fundos dirigidos à agricultura, quanto a Europa disse uma parte significativa da agricultura não vai funcionar com as alterações dos acordos na altura do chamado Uruguay Round, e, portanto, vamos começar a dar subsídio ao rendimento, vamos começar a apoiar a destruição de determinado tipo de culturas para adaptar para outro tipo de culturas, já que estas não têm futuro, etc. E isso também criou representações sociais muito negativas dos célebres agricultores que compravam jipes e que, digamos, simulavam searas de girassol e outro tipo de situações, mas estes são sempre episódios negativos que aconteceram na generalidade dos países europeus e não apenas em Portugal. Eu acho que o problema maior foi, de facto, termos alimentado muito uma economia muito dirigida para bens não transacionáveis, para a procura interna e não propriamente ter crescido tanto como gostaríamos os chamados setor dos bens transacionáveis, embora eles tivessem crescido. Continuo a dizer, quando olhamos para os dados dos quadros pessoal, há hoje mais gente
empregue significativamente acima do que havia, mesmo após a grande destruição de empregos que houve desde a crise de 2008, mas o país está muito diferente e não podemos dizer que o país ficou prejudicado pelos fundos comunitários. Aliás, o problema é o outro. O problema é uma zona económica de moeda única exige o maior reforço destes fundos para as regiões periféricas. Francisco Madelino, mais uma vez, muito obrigado pela sua análise. Fechamos o Assembleia Geral por hoje. Amanhã regressa à mesma hora. Já sabe que valorizamos sempre a sua opinião. Resto muito boa tarde.